Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar agora, né, o artigo 5º da Constituição Federal. Tá? O artigo 5º, que tem aí os direitos e garantias individuais. Né? Aqui é a mesma situação que a gente trabalhou até então. Né? Para as provas que a gente vai fazer para o nosso nível de prova aqui, de nível médio, nível técnico, né, geralmente o examinador vai te cobrar o texto literal, né, ou seja, a literalidade do texto constitucional. Né? Então ele vai querer saber se você de fato conseguiu aí armazenar essa informação, se você conseguiu de fato gravar esses conceitos, tá bom? Como que a gente vai fazer aqui então? A gente vai fazer como a gente está fazendo. Eu vou ler artigo por artigo com você e vou comentar o que tiver de importante, tá? O artigo 5º é um artigo muito extenso, né? Tem lá mais de 50 incisos, né? Então a gente vai ler um por um, eu vou comentar com você o que tem de importante em cada um deles, o que geralmente cai nas provas, como que eles gostam de te confundir, o que mais cai, o que menos cai, e depois a gente vai fazer algumas questões também, tá? Mais uma vez aqui, né? O tema é muito extenso, aqui nós temos o núcleo dos direitos fundamentais do Estado brasileiro. Então aqui a gente tem uma discussão doutrinária gigantesca sobre cada um desses artigos, nós temos jurisprudência também sobre cada um dos artigos. Só que para a nossa prova isso não é interessante, a gente não precisa saber em detalhes isso aí. O que tiver alguma relevância que eu observar que possa vir a ser objeto de cobrança, a gente vai falar aqui sem dúvida alguma. Mas o mais importante aqui, o mais necessário aqui é de fato a memorização do texto legal, é a leitura do texto constitucional. Tudo bem? Tranquilinho? Eu nem vou falar com vocês aqui dessa teoria dos direitos fundamentais, porque não está no seu edital, né? Não está lá a teoria, né, que traça esses direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira geração, a teoria geral dos direitos humanos. Tá? Isso aí não é objeto da nossa cobrança, então a gente não vai falar aqui também para que você não estude um conteúdo desnecessário que não vá ter proveito para você, porque você tem outras coisas também importantes para estudar aí para a sua prova. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar pelo caput do artigo 5º. Acompanha comigo a leitura aí, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos seguintes termos. Tá? Então, de cara a gente tem aqui um comando constitucional bem expresso, bem explícito, né? Uma norma de aplicação imediata, né? Auto-aplicável, que fala que todos são iguais perante a lei, ou seja, todo mundo tem que ser tratado de maneira igualitária, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, né? Ou seja, os direitos e garantias fundamentais do texto constitucional não são aplicáveis apenas aos brasileiros, tá? Isso também já é uma pergunta interessante de prova, né? Ou seja, é só os brasileiros, né? É só quem reside no Brasil, é só o brasileiro nato, é só naturalizado que tem direitos e garantias fundamentais, ou a todos, né? Não, a todos. O estrangeiro e o brasileiro, o estrangeiro que está de passagem, por exemplo, no país, ele gosta dos direitos fundamentais, né? Se ele for preso, por exemplo, no território nacional, ele vai ter os direitos lá inerentes ao processo penal, ao direito penal, né? Se ele tiver um bem dele restrito, né? Por exemplo, tiver a apreensão de uma mercadoria de um estrangeiro no aeroporto brasileiro, ele vai ter o direito à sua propriedade, ele vai ter o direito de defender a sua propriedade, né? Então, os direitos e garantias fundamentais individuais são aplicáveis aos brasileiros e aos estrangeiros também, né? Residentes, apesar do texto constitucional falar residentes aqui, a jurisprudência, a doutrina é firme em dizer que não é necessário que ele seja residente, ele pode estar apenas de passagem. Um turista, por exemplo, né, que esteja no território nacional, ele também goza dos direitos e garantias fundamentais. Tudo bem? Tome cuidado com isso também. E até uma curiosidade para você entender um pouquinho melhor o tema, tá? Então, a inviolabilidade do direito à vida, né? O direito à vida é o direito em si próprio, né? Dele decorre os demais. Sem o direito à vida, você não tem direito a mais nada, né? Então, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Então, são direitos individuais essenciais do ser humano, individuais e coletivos também, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição, né? Então, aqui não há distinção, né? Como o próprio caput fala, não há distinção por nenhum motivo, né? Nem sexo, nem religião, nem nenhum outro tipo de discriminação. Então, o homem e a mulher, eles são iguais perante a Constituição, não há prevalência de nenhum sobre o outro, né? Eles têm direitos e garantias de maneira igualitária, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei, né? Aqui nós temos expresso o direito à liberdade, ao direito que pode ser restrito apenas perante uma lei em sentido estrito. Tem que ter uma lei que proíba ou que determine que você faça alguma coisa para você ser compelido a fazer, né? Na aula passada a gente estudou sobre os princípios da administração pública, né? E a gente falou do princípio da legalidade. Eu comentei com você que o gestor público, o administrador público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça, né? Na ausência de lei, ele não pode atuar. Aqui, não. Aqui é o inverso, né? Para o particular, ele só é obrigado a fazer, só é compelido a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, caso haja uma lei que determine esse sentido, tudo bem? Então, se não, o cara é livre para fazer o que quiser, tá? Se não tiver nada que proíba que você faça algum tipo de coisa, né? Se você tome alguma conduta, você não é proibido de fazer, tá? Regra geral é essa, né? Então, grave também aí os detalhes. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é decreto, não é regulamento, não é nada, é lei, tá? Então, de vez em quando eles trocam também isso aqui. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, né? Aqui tem como princípio aqui a dignidade da pessoa humana, ou seja, em nenhuma situação, né, pode ser submetido alguém a tortura ou a tratamento degradante, né? Lembra-se que, como eu falei antes com vocês, nenhum desses direitos aqui é absoluto, né? Nenhum desses direitos aqui ele é integral, ele vai ser aplicado sempre. Todos têm alguma exceção, todos têm algum momento em que eles podem ser deixados de lado, né? Não existe também hierarquia entre esses princípios, não existe um princípio que é mais importante que o outro, não existe um princípio que prepondera sobre o outro, né? Eles devem ser harmônicos, né? Uma eventual colisão entre os princípios, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que pode acontecer, por exemplo, a colisão entre o princípio da liberdade de expressão e da intimidade da pessoa, né? Ou seja, você pode falar da vida pessoal da pessoa, então a gente tem que conseguir conciliar esses princípios em alguns momentos, tá? Por isso que eles não são absolutos, eles não são aplicados sempre de maneira rígida, de maneira, né, estrita, tá bom? Como, por exemplo, né, a gente vê aqui, tortura nem tratamento desumano ou degradante, tudo bem? A tortura, né, ela pode ser entendida de várias maneiras, né? Ela não tem uma concepção só de tortura física, né? Existe, por exemplo, a tortura psicológica, a tortura emocional, a tortura sentimental, tá bom? Então existem várias maneiras de tortura. Você concorda comigo com uma pessoa que está submetida ao cárcere, né, preso? Ele está sofrendo de alguma maneira uma tortura psicológica, uma tortura sentimental, ela está segregada, né, da pessoa. Só que por quê? É uma exceção a essa regra da vedação da tortura, tudo bem? Em alguns momentos vai ter que se desfazer um pouquinho de algum direito fundamental para que você possa aplicar outros, né? Tá, eu só quero que você faça essa reflexão, geralmente você não vai cair na sua prova, mas que você já saiba desde já que não existe direitos absolutos, né? Vamos lá, beleza? Então, nós temos aqui o inciso 4º que fala o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso quer dizer, né? Aqui é um direito de liberdade de expressão, né? Tem fundamento lá naquele princípio que a gente falou do pluralismo político, né? Com fundamento que rege a República Federativa Brasileira, no artigo 1º. Então, veja, essa liberdade de expressão, ela é absoluta? Também não é. Por quê? É vedado anonimato. Por quê? Porque a pessoa que tem a sua vida exposta tem o direito, por exemplo, de pedir que a outra pessoa se retrate, tem como pedir indenizações, a sua honra e tal, né? Então, é vedado o anonimato, ou seja, você não pode se manifestar de maneira anônima, né? Você tem que se apresentar e dizer quem que está falando, né? Trazer sua identidade, né? Isso na internet ocorre muito, né? Às vezes a gente vê informações lá anônimas e tal, mas na verdade, nossa Constituição veda esse tipo de conduta, né? Então, sendo vedado anonimato, né? Cuidado, o texto, as questões colocam assim, sendo garantido o anonimato, né? Cuidado. Então, você pode se expressar, mas é vedado o anonimato, né? Por quê? Olha só o que fala o inciso 5, né? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem, né? Então, se fosse anônimo a manifestação, seria inviável o direito de resposta ao agravo, né? A indenização por dano moral, material, que a imagem da pessoa possa sofrer, né? Então, ou seja, ao mesmo tempo que você tem direito da sua vida privada, as pessoas também têm direito de se expressar. Só que se essa expressão, né, for abusiva, né, se for trazer algum tipo de dano moral à pessoa, ela tem o direito de ser indenizada, né? Então, cuidado aí, é assegurado o direito à resposta proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à imagem, né? Olha o que fala o sexto. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias, né? Ou seja, aqui nós temos mais uma faceta do pluralismo político, né? Ou seja, as pessoas podem ter qualquer religião, inclusive nenhuma religião, inclusive ser satanista, ser umbandista, ser espírita, né? É adorar ao diabo, é adorar a Deus, adorar a ninguém, é adorar a Plutão. Então a pessoa tem liberdade plena de religião, ou seja, ela pode ter a religião que ela quiser, não tem nenhuma religião, e é inviolável essa liberdade, né? É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei de proteção aos locais de culto e suas liturgias, né? Proteger aos locais ali em que acontecem as manifestações religiosas, tá bom? Aqui, texto legal, tem que ler bastante mesmo e gravar os detalhes, né? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O que é isso aqui? É ter lá, por exemplo, uma capela, ter um local de religião, né? Facultar o acesso, por exemplo, de pastores, de padres, de benzedeiras, de ubandistas, de espíritas, vai lá vai dar um passe na pessoa, vai lá descarregar, vai fazer um descarrego, vai fazer qualquer tipo, uma reza, uma bênção. Então, é garantido esse acesso a essas pessoas, né? Desde que o paciente também faça parte dessa religião ou aceite ali aquela situação, tá bom? Tanto civis quanto militares. O que o texto coloca? Exceto militares, né? Não. Né? Tanto as civis quanto militares têm esse direito de acesso, tá bom? 8. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, né? Veja, aqui é um inciso importante, também tem um grande incidência em prova e é mais uma decorrência do pluralismo político. Quer dizer, o que o juiz está falando aqui? Se você tem uma religião, se você tem uma convicção filosófica, o Estado não pode te privar de algum direito em decorrência a essa religião, a essa ideia filosófica que você tem, né? Então veja só, aqui o exemplo clássico é o exemplo do reservista, né? A todos é obrigatório o serviço militar aos 18 anos, né? Só que algumas pessoas, por exemplo, têm na sua religião, na sua filosofia, a proibição ou a ideia que não se possa pegar em armas, né? Ou lutar, por exemplo, ou são contra os exercícios militares. Então, se a pessoa não tem lá essa disposição filosófica, ela não pode ser obrigada a participar do exército, por exemplo. Tá? Só que ela pode ter, por exemplo, só que ela deve ter uma prestação alternativa, né? Geralmente no exército, quando a pessoa não quer lá ser reservista, vão falar para ele fazer um outro trabalho, por exemplo, um trabalho artesanal, um trabalho culinário, vai ficar limpando o quartel, vai cortar grama, vai pintar meio fio, vai fazer alguma coisa, mas não vai participar de atividades militares, por exemplo, tá bom? Então, e se a pessoa se recusar a prestar essa obrigação alternativa, o que acontece? Nesse caso, aí sim ela vai ter seus direitos restritos, né? Se o cara não tem reservista, ele não tem vários direitos, não pode tirar título de eleitor, não pode ter carteira de trabalho, então não pode participar de concurso público, não tem direitos políticos, então vai ter diversos direitos que vão ser ceifados da pessoa, caso ela se recuse a essa prestação alternativa, tá? Sempre tem que ser facultado uma prestação alternativa. Outro exemplo bacana também, algumas pessoas não trabalham, por exemplo, no sábado, né? Não fazem nenhuma atividade no sábado, não podem fazer nada no sábado, né? E às vezes tem provas, né, que caem no sábado, né? E a pessoa não pode fazer. E aí, o cara vai ser ceifado dos seus direitos, vai ter seus direitos diminuídos em virtude da sua convicção filosófica? Não, né? Por exemplo, no Enem, até pouco tempo, pelo que eu me lembro, eles tinham aplicação de prova no sábado, né? O que eles fazem, né? As pessoas chegam lá no sábado junto com todo mundo, né? As pessoas que não podem fazer alguma atividade no sábado, ficam lá até o pôr do sol, que é o horário que eles entendem que se pode aí passar a fazer algum tipo de atividade, e aí eles fazem a prova depois que escurece só. Então eles ficam lá dentro das salas fechadas, né, isolados das outras pessoas para não ter acesso ao conteúdo da prova, e passam a fazer a prova só depois das 18 horas. Tá? Então é um exemplo para você não limitar os direitos da pessoa em virtude da sua convicção filosófica ou política ou religiosa, né? Mas se o cara falar, não, eu não quero ficar aqui até mais tarde, aí ele vai ter como fazer a prova, então ele vai perder um direito também, tudo bem? Então é facultado à pessoa
uma prestação alternativa. Tá bom? Então, gravem bem isso aí. Ninguém será privado dos seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa, tá? Fixada em lei, tá? Então, essa prestação tem que ter uma lei que a estabeleça, tudo bem? Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Aqui, o Constituinte está dando também, mais uma vez, a liberdade de expressão, né? E não tendo censura ou licença prévia, né? Aqui a gente tem que lembrar também do momento que foi promulgada a Constituição, 88, 87, né? Ali naquela fase de transição do regime militar para o regime democrático. Então tinha uma preocupação exagerada em alguns sentidos, como, por exemplo, a censura que havia no regime militar ali, né? Na época do governo militar, que se preocupava ali com conteúdo que era divulgado, seja devido àquela situação ali que o Brasil vivia, naquela conturbação ali da época do regime militar. Então existia essa natural preocupação dos militares com relação aos conteúdos, né, que eram divulgados, que eram divagados. Então o Constituinte aqui em 88, quando foi reaberta a democracia, ele já trouxe como um princípio fundamental aqui a não censura, né, ou seja, não poderia ser censuradas atividades artísticas, né, comunicação e intelectual, né. Hoje o tema está em voga aí, né, a gente está vendo aí várias discussões a respeito de arte, né, algumas movimentações artísticas aí que causam algum tipo de confusão, né, nas pessoas, né, se é arte, se não é arte, se aquele tipo de situação ali de fato pode ser visto como arte ou não, né, se os movimentos aí, os grupos sociais que tentam indicar como não sendo arte, se isso é uma censura ou não, tá bom? Então é um tema interessante, está em voga aí, mas o Constituinte já traz de maneira genérica que é independente de censura, né? O problema é a gente diferenciar, né, o que é arte de fato ou não é, né, se cabe a nós dizermos isso. Então a discussão gira em torno disso aí. Mais uma vez, cuidado com os temas aqui, com a literalidade do artigo, né? Então é independentemente de censura, não é dependendo de censura ou de licença, tá? Toma cuidado com isso aí. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Então, veja, mais uma vez o Constituinte traz um direito, né? Um direito ali, a liberdade de expressão artística, científica, intelectual, só que ele já traz, do outro lado, a violabilidade, né? Ou seja, cuidado que esse direito tem que ser exercido de maneira consciente. Se você violar uma pessoa, a vida privada da pessoa, né, a intimidade da pessoa, você vai ter que indenizá-la, né? Isso acontece muito com artistas, né? Porque tem os paparazzi e tal que ficam lá o tempo inteiro perseguindo as pessoas, né? A pessoa às vezes tem um momento de privacidade, um momento com a família, um momento íntimo, os caras estão lá fotografando, estão divulgando, né? Então e aí, até onde que vai essa liberdade, né? A pessoa que é pública, que tem uma notoriedade pública durante as pessoas, né? Principalmente os políticos, né? Que estão aí em cargos de maior visibilidade, né? Então, tudo isso tem que ser pesado e mitigado durante o caso concreto, né? Até onde que vai a liberdade de expressão e até onde que vai a liberdade, o direito à vida íntima, o direito à vida privada, né? Então, toma cuidado também. Isso aqui também tem a ver com, por exemplo, quebra de sigilo das pessoas, né? Dados bancários, dados telefônicos, também tem aqui, né? Então é inviolável essa intimidade, a vida privada da pessoa, só que ela também tem exceções, por exemplo, a quebra de sigilo bancário para investigações criminais, né? A quebra de sigilo de dados telefônicos, as ligações que as pessoas fazem, né? Os dados que estão lá armazenados nas empresas de telefonia, também tem fundamento aqui no inciso 10, né? Ou seja, é um direito, né? Mas ele não é absoluto, né? Como a gente já falou, esse direito não é absoluto, ele pode ser mitigado em algumas situações específicas, belezinha? O 11 também é interessantíssimo, com incidência gigantesca em prova. Vamos dar uma atenção maior a ele aqui, tá bom? Acompanha comigo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Aqui as pessoas, né, os examinadores, adoram tentar te confundir nesses termos aqui, tá bom? Então vamos trabalhar com cuidado desse artigo 11 aqui, né? A casa é asilo inviolável. Começo, né? O que é casa, né? A jurisprudência, a doutrina
dão a esse sentido casa aqui o mais amplo possível, tá? Não é só a casa residência, é, por exemplo, o escritório profissional da pessoa, é um local de habitação coletiva que não seja facultado a entrada de qualquer pessoa, é um quarto de hotel, é um trailer de viagens, é o caminhão do motorista, tudo bem? Que ele reside ali dentro, acaba dormindo ali dentro. Então essa casa aqui tem uma acepção muito ampla, tá? A gente tem uma acepção muito ampla de casa. E ele fala que é asilo inviolável do indivíduo, né? Ou seja, a regra é o quê? É inviolável a casa. Aí ele vai te trazer algumas exceções. Quais são as exceções para inviolabilidade do domicílio? Primeira exceção, sem consentimento do morador, né? Então veja, se o morador consentir, você pode entrar na casa dele por qualquer motivo, a qualquer hora, né? Então tome cuidado com isso, é uma coisa óbvia que às vezes as pessoas não se tomam cuidado, né? Alguma questão pode trazer para você, por exemplo, lá um exemplinho, né? Pode trazer para você uma historinha ali e dizer que o morador consentiu que entrasse na sua casa à noite. Se ele consentiu, não tem ilegalidade nenhuma nisso, né? Desde que essa permissão seja voluntária, né? Não tem nenhum tipo de coação, né? Então, se o cara consentir, você pode entrar na casa dele qualquer hora, qualquer momento, qualquer situação, tá? Fora ele não consentiu, quando você pode entrar? Flagrante de delito ou desastre, né? Qualquer hora do dia ou da noite, se tiver um crime ocorrendo ali, ou um crime sendo perpetrado naquela casa, você pode entrar, você, autoridade policial, tanto particular, porque o particular também pode prender as pessoas, né? É o flagrante que a gente chama de flagrante opcional, né? Não obrigatório, flagrante facultativo do particular, né? Então, se tiver um crime ocorrendo, tanto a polícia quanto o particular pode entrar na casa de uma pessoa para prendê-lo em flagrante, né? Ou em caso de desastre, né? Por exemplo, a pessoa está doente, está passando mal, ou caiu lá um raio na casa, está pegando fogo, né? Aconteceu algum tipo de situação, né? Flagrante de desastre, ou para prestar socorro, né? Ou seja, está acontecendo algum tipo de situação ali, então você está facultado para entrar na casa da pessoa, sem cometer nenhuma ilegalidade, para prestar socorro, para poder ajudar aquela pessoa ali. Ou durante o dia, veja, né? Nesses casos que a gente falou até agora, pode ser de dia e de noite, né? Somente durante o dia, por determinação judicial, tá? Então, para você violar a casa de uma pessoa fora essas exceções aqui, você precisa de um mandado judicial e que esse mandado judicial seja executado durante o dia, tá? Durante o dia. À noite não pode ser executado. O que é dia para esse inciso aqui, né? O que é dia para a doutrina? A gente entende majoritariamente que seria do pôr do sol ao nascer do sol, ao pôr do sol, tá? Do crepúsculo ao pôr do sol, tá bom? Belezinha? Da aurora ao crepúsculo seria mais ou menos esse o parâmetro que a gente tem para dizer se é dia aqui, né? Quando tiver luz do sol, seria dia, tá? Então, cuidado com esse inciso 11, tem uma incidência grande em provas, grave bem aqui as exceções, grave bem os casos, porque eles vão tentar confundir a gente nesse sentido aqui, tá bom? 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, neste último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Esse inciso aqui também tem uma incidência gigantesca em provas, né? Ou seja, o que é inviolável? Né? O sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Toma cuidado. Aqui ele está falando do tráfego dessa informação, né? Do tráfego dos dados, do tráfego das correspondências. Ou seja, você mandou uma carta, então você não pode interceptar aquela carta. Se você está fazendo uma ligação, você não pode interceptar aquela ligação. Se você está mandando um dado, né, um arquivo, alguma coisa, ele não pode ser interceptado, tudo bem? Só que também não é absoluto, né? Aqui a Constituição fala, salvo neste último caso, o que traz algumas divergências, né? Salvo no último caso, ou seja, em última ratio, né? Ou seja, em última situação que se pode violar, né, essa liberdade, o direito à intimidade, o direito aos dados ali, tá? Ou seria apenas as comunicações telegráficas, né? As comunicações telefônicas, perdão. Aí a doutrina tende a dizer que seria qualquer tipo de frequência de dados aí, ou de comunicações, né, que podem ser violadas mediante autorização judicial, tá?
ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação que criminal ou instrução processual penal. Toma cuidado aqui também, tá? Ou seja, uma ação civil, uma ação administrativa não pode interceptar dados, somente em situações de investigações criminais, ou seja, que esteja envolvendo uma infração penal, crime ou uma contravenção. No caso, investigação, no caso da lei que regula a interdição telefônica, é apenas para crimes mesmo, tá bom? Penalizados com pena de reclusão. O inciso 8º vai dizer para a gente o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? O que está falando o 13 aqui para a gente? Que todo mundo pode ter qualquer trabalho ou profissão, né? Desde que não haja algum tipo de regulamentação infraconstitucional para exercer aquela profissão. Aqui nós temos uma norma de caráter restrito, né? Aplicabilidade restrita quer dizer o quê? Se não houver nenhuma lei que regulamente aquela profissão, que determine que tem que ter algum tipo de qualificação específica para exercer aquele ofício, você pode exercê-lo livremente, né? Por exemplo, para você ser médico, né? Você não pode sair sendo médico por aí, abrindo consultório. Você tem que fazer o curso de medicina, tem que passar lá nos trâmites do Conselho Regional de Medicina, etc. e tal. Para você ser advogado, você também tem que ser bacharel em Direito, fazer o exame da ordem. Para você ser engenheiro, para você ser... quase todas as profissões aí são regulamentadas, né? Agora, se não houver essa regulamentação, você pode exercer a tua profissão livremente. Por exemplo, você ser vendedor, né, de água de coco. Você não precisa de nenhuma regulamentação, então você pode exercer aquela profissão livremente. Se você quiser ser músico, né? Recentemente o STF decidiu que a profissão de músico não depende de regulamentação, até porque é livre a expressão artística, né? Como a gente já viu no inciso 9º, né? Então também pode ser que venha na tua prova aí, se ela quiser apertar um pouquinho mais o teu conhecimento jurisprudencial, né? A profissão de músico independe de regulamentação, né? Há pouco tempo também aconteceu a mesma coisa com o jornalismo, né? O cara de jornalismo, ele não precisa ter o curso de jornalismo na faculdade, ele pode exercer a profissão de jornalista sem essa censura, sem essa licença prévia, também em respeito ao inciso 9º, né? Então, se não tiver nenhum tipo de restrição legal, a pessoa pode exercer qualquer ofício ou profissão, né? Então, toma cuidado com esse inciso também aí, que tem uma incidência mediana em provas aí, tá? É assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, né? Aqui tem a ver com a liberdade de imprensa, né? Lembra que a gente conversou que era livre a expressão sendo vedado ao anonimato, né? Lá no inciso 4º, manifestação do pensamento, vedado ao anonimato. Aqui não, aqui ele está dizendo o seguinte pra gente. No caso jornalístico, né? Ou seja, o jornalista vai dar uma notícia, né? E ele tem o direito de resguardar a fonte que deu aquela informação para ele. Ele não precisa dizer quem foi que deu aquela informação para ele, né? Até para poder facilitar o trabalho jornalístico, né? Porque se você falasse a fonte que está dando aquela informação, dificilmente você conseguiria obter aquela informação, né? Agora, o jornalista que está ali se dispuseram a fazer aquela matéria, a fazer aquela entrevista ou cobrir algum fato, ele deve ter a sua identidade expressamente descrita na matéria, né? Ele não pode usar o anonimato, né? Ele, jornalista. Agora, ele pode ter o sigilo da fonte, né? Por exemplo, tem aquelas entrevistas que a pessoa coloca aquele... embaça a tela ali, muda a voz, para não identificar aquela pessoa. Por quê? Para que resguardar o direito da fonte ali, daquele jornalista, daquele trabalho de imprensa. Tudo bem? Tranquilo também, esse inciso aqui não tem muita incidência em prova. O 15 vai dizer para a gente que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer e dele sair com seus bens, né? Veja aqui que é o direito que é de locomoção, a liberdade de locomoção. Né? Dentro do território nacional, todo mundo, né? Os brasileiros, os estrangeiros que residem no Brasil, têm direito de se locomover no território e também nele permanecer ou sair com os seus bens, tá? Nos termos da lei, né? Não é qualquer estrangeiro, por exemplo, que pode entrar no Brasil a qualquer momento, qualquer situação, ou ficar aqui em qualquer situação. Vai ter que ter os trâmites legais, tá bom? Então, que fora as hipóteses legais, a regra geral é o quê? É a liberdade de locomoção no território nacional, tá? O que eles vão tentar confundir a gente aqui? Pode ser que ele coloque assim, ó, qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, né?
Ou vai colocar assim, apenas os brasileiros nele entrar e ficar, permanecer, não os estrangeiros. Toma cuidado também que esses aqui de vez em quando aparecem nas provas. Olha o que fala o 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse inciso 16 aqui é campeão em prova também. Cai barbaridade, né? Aqui é liberdade, que liberdade de reunião, né? É liberdade de se reunir pacificamente, né? Então veja bem o que o Constituinte fala, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, tá vendo? O que é isso aqui? É vedada a reunião paramilitar com armas, ou sem ser pacífica também, né? As manifestações aqui, né? Seria, por exemplo, a manifestação que é convocada para pessoas que querem baderna, querem criar algum tipo de desordem, né? Então, esse tipo de reunião não é livre, né? Ou seja, não pode acontecer, né? Em locais abertos ao público, por exemplo, praça, nas ruas, independentemente de autorização. Então, frisa isso aqui, ó, independentemente de autorização. Você não tem que pedir autorização para o poder público, né? Você não tem que pedir autorização para você se manifestar, para você se reunir, né? Desde que você não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Ou seja, se já tinha uma reunião marcada, você não pode fazer uma outra reunião, tá? Naquele mesmo local. Sendo apenas exigido o quê? Prévio aviso à autoridade competente. Tem que avisar por quê? Tem que avisar que você vai fazer a reunião, porque se já tiver uma reunião marcada, eles vão, de alguma maneira, falar, olha só, não tem como você fazer essa reunião aqui, porque já tem uma reunião marcada. É a única situação que se excepciona essa regra. Tudo bem? Então, gravem bem esse inciso 16, gravem bem porque ele cai bastante em prova. Então, é independentemente, não depende. Vamos colocar aqui, ó. Desde que haja autorização. É isso que eles vão colocar na prova para a gente, tá? Então, não caia nessa. Independentemente de autorização, sendo exigido apenas o quê? O prévio aviso à autoridade competente, tá? Olha o 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar, né? Ou seja, aqui é a liberdade de criar associações, né? Você pode se associar com outras pessoas livremente, apenas você não pode ter uma associação paramilitar. Seria o quê? Por exemplo, as milícias, né? As Farc, né? Você não pode ter uma associação que atue aí paralelamente ao Estado de maneira militar, militarizada, ou de maneira de prestar segurança, essas coisas nesse sentido assim, tá bom? Com cuidado aqui também, né? Vedada de caráter paramilitar. A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estadual em seu funcionamento. Tá bom? Então, para você criar uma cooperativa, para você criar uma associação, você não precisa de uma autorização do Estado, tá bom? Você pode se associar livremente, você tem que seguir os ditames legais ali, as regras legais, para você formalizar aquela associação, mas ela independe de autorização, tá bom? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento, tá? Cuidado com isso também. Olha o que falou 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado, né? Aqui também cai bastante nas provas, né? Então, associações elas só podem ser extintas, né? Dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial transitada em julgado, tá? Então quer dizer o quê? Para extinguir a associação, tem que ter o trânsito em julgado de uma sentença judicial, tá? De um processo judicial. Já para simplesmente suspender a atividade, ou seja, para parar aquela atividade, pode ser uma decisão judicial interlocutória que a gente fala, né? Uma liminar, para suspender aquela atividade associativa ali que de alguma maneira esteja fora dos limites legais. Bom, então, para dissolver, transitar julgado e para suspender decisão judicial apenas, tá? Cuidado com isso também que cai bastante em prova. Olha 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou manter-se associado, ou seja, você não pode obrigar, por exemplo, a associação de moradores do bairro, que todo mundo do bairro se associe àquela associação ali, tá bom? Então, ninguém é obrigado a permanecer e nem ser associado em nenhuma situação. A 21. Entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Veja só que aqui a gente vai tomar cuidado, porque a gente vai ver já que a gente vai falar um pouco dos sindicatos, né? E aqui, associações não. Elas podem representar os seus associados desde que elas sejam expressamente autorizadas por eles. Ou seja, tem que ter uma procuração
que autoriza aquela associação em falar em nome das pessoas daquela associação, tanto judicialmente quanto extrajudicialmente, tá? Então, associações só podem representar os seus associados quando expressamente autorizadas, tá bom? Aqui fala o artigo 22 que é garantido o direito de propriedade, né? Aqui é um brocárdio defendido lá por John Locke, né? Do liberalismo, né? Que você tem que ter o direito à liberdade, o direito à vida são inerentes ao ser humano, né? Nas palavras de Locke, que é um direito natural que existia antes mesmo do Estado, né? Então, aqui a Constituição Federal de 88 repetiu essa ideia, né, do liberalismo, lá da Revolução Francesa, que todos têm o direito de sua propriedade, ou seja, a sua propriedade deve ser respeitadas, né? E ele já fala no 22, no 23 aqui, uma exceção a essa regra, né? Que a propriedade deve ter a sua função social. Veja só como que a nossa Constituição ela tem ideologias conflitantes, né? Ela é ideologicamente mista, né? Então, se de um lado é garantida a propriedade, do outro lado ele já fala que a propriedade deve atender a sua função social. O que quer dizer isso? Que a propriedade deve beneficiar a todos, né? O que acontece, por exemplo, nas reformas agrárias, né? O cara tem uma grande propriedade, um grande latifúndio, que está lá improdutivo e aí autoriza a reforma agrária por parte do governo federal, por exemplo, que você vai lá e retira a terra compulsoriamente da pessoa e divide entre as pessoas que participam da reforma agrária, né? Diante de indenização posterior, tá? Então quer dizer o quê? A sua propriedade, ela deve atender a função social. Existe também a figura do uso capião, né? Você deve ter visto falar já no direito civil que o uso capião é quando você, por exemplo, entra numa terra, num terreno ou numa casa e por lá reside por algum tempo, você adquire a propriedade daquele terreno. Por quê? Porque aquela propriedade daquela pessoa que era proprietária não atendeu ao fim social. Então é uma situação que autoriza que você tenha a sua propriedade ceifada da pessoa, né? Ou seja, é a invasão da propriedade porque ela não atendeu ao fim social, tudo bem? Só que você saiba que não tem direito absoluto, né? A propriedade também tem que atender ao fim social. Isso em aspecto amplo, né? A empresa, a propriedade privada, a propriedade particular, a propriedade pública, tudo tem que respeitar essa função social, tá bom? O 24 vai falar assim: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, aqui a gente tem um outro caso, né? Quando a propriedade não atende à função social, a lei vai estabelecer o procedimento para sua desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, né? Essa função social pode ser de várias maneiras, né? Pode ser, por exemplo, que uma casa esteja num local onde haja interesse público de construir uma escola, por exemplo. Então, aquela casa, aquela propriedade não está atendendo o interesse social. Então, isso vai autorizar, por exemplo, a desapropriação daquele terreno para que se possa realizar o fim social previsto ali, a finalidade coletiva para aquela propriedade. Beleza? Tudo bem? Então, toma cuidado também quando ele fala aqui, ó, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, né? Esse está se referindo aqui ao procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade, tem que ser justa e prévia indenização por dinheiro. Salvado os casos previstos nessa Constituição, que, por exemplo, reforma agrária é uma indenização posterior em títulos em títulos públicos, né? Da própria reforma agrária, tá? Só para você saber como curiosidade. 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de patrimônio propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver risco. Aqui também cai bastante em prova, né? Isso aqui seria uma espécie de intervenção na propriedade que a gente chama de intervenção restritiva, né? Você só vai restringir a propriedade do cara por algum tempo, você não vai suprimir ele, né? Você não vai retirar dele a propriedade, né? Ou seja, por exemplo, um policial que está ali perseguindo um bandido ali, né? Aí ele vai lá e estraga a viatura, ele quer continuar na perseguição, ele precisa continuar na perseguição, tá com refém, alguma coisa. Ele pode, por exemplo, pegar o carro de um particular, mandar o particular descer do carro, pegar o carro dele e sair perseguindo ali, tá? A autoridade competente pode utilizar-se da propriedade, né? Ou seja, tem uma casa, alguma situação específica nesse sentido, é mais uma exceção ao direito de propriedade, né? Mas veja, assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano, né? Então o que a questão vai querer te colocar aqui? Que a indenização é posterior
em qualquer sentido, né? Ou se não houver dano, tá? A indenização aqui nesse inciso, ela é posterior ao uso e se por acaso a utilização daquele bem tenha trazido algum tipo de dano ao particular, tá bom? Então, esse inciso 25 cai bastante em prova também. Olha lá o 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Tá vendo? Então, aqui também é texto legal, não tem muita o que falar, né? A propriedade rural pequena, a propriedade rural definida em lei, então a lei vai dizer o que é uma propriedade rural pequena, né? Dependendo do estado, dependendo do tamanho ali dos outras propriedades rurais que devem ter naquele estado, ele vai dizer se a propriedade é grande ou se é pequena e vai dizer que nesse caso ela é impenhorável devido às dívidas contraídas em relação da própria produção, né? O financiamento que ele fez para plantar, por exemplo, para poder manter a sua atividade produtiva, ela é impenhorável nessa situação, tá? O 27 vai falar que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar, tá bom? Então, aqui a lei vai falar o tempo que o direito de royalties da pessoa tem, né? Por exemplo, uma música, um livro, uma obra, né? Esse autor tem o direito, uma patente ali, uma invenção, alguma coisa nesse sentido, ele tem o direito da publicação ou reprodução de suas obras transmissível aos herdeiros pelo tempo em que a lei fixar, tá bom? Então, é transmissível aos herdeiros também. O 28 vai falar, são assegurados no termo da lei a proteção à participação individual em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas, tá bom? Então, a pessoa tem que, se a pessoa for explorada a sua imagem numa atividade esportiva, alguma coisa assim, ele tem o direito de receber uma indenização, né? E o B fala o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou que participarem aos criadores, aos intérpretes, às respectivas representações sindicais e associativas, né? Ou seja, você tem o direito de fiscalizar se a tua obra está sendo utilizada por outra pessoa de maneira a explorar economicamente ela e você não ter participação, né? Por exemplo, tem um ECAD que vai fiscalizar nos bares, restaurantes, eventos, se as músicas que estão sendo reproduzidas ali estão pagando os devidos direitos autorais, tá bom? Então, é um direito também garantia fundamental, pouca incidência em prova, mas é bom que você saiba. O 29 vai trazer para a gente. A lei assegurará aos autores de inventores industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade de marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Aqui são as patentes, né? São as invenções industriais, são os produtos patenteados, né? Então a lei vai assegurar o direito das pessoas, mas veja que esse privilégio, diferentemente da patente cultural em si, do direito de obras intelectuais e culturais, ele é bem mais restrito, né? Que vai ser um privilégio temporário para a sua utilização. Tá? Então a lei vai dispor quanto tempo que ele vai ter aquela patente, aquela exclusividade, e eventualmente, em um momento, ele vai perder para que seja observada a função social. Por exemplo, um medicamento. A pessoa desenvolve um medicamento e tem a patente lá por 10, 15 anos. Então ele vai explorar aquele medicamento de maneira exclusiva por aquele tempo. Depois disso, essa patente é perdida e várias outras pessoas podem também difundir aquele medicamento, tendo em vista a função social daquele trabalho ali. Tá bom? 23. O 30 vai falar para a gente que é garantido o direito de herança. Então, é um direito fundamental também, o direito de herança é garantido, né? O 21 fala, a sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do decujus, né? Então, veja, se o cara é estrangeiro, né, e tinha bens no Brasil, e essa pessoa falece, qual que é o direito que a pessoa tem, né? Os estrangeiros situados no país é regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos brasileiros, né? O cara é estrangeiro, tem cônjuge, tem filho brasileiro, e ele tem bens no Brasil. Qual que é a lei que vai regular essa herança? Vai ser a lei brasileira, desde que ela seja mais favorável aos herdeiros, né? Se não for mais favorável, a lei do decujus, né? Do Estado Nacional do Decujus. O que é decujus? Decujus é o morto, né?
só falando bonitinho aqui, mas de cujos é o morto. Sendo que não for mais favorável a lei pessoal de cujos, isso inclusive está positivado lá na LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá bom? Então, só fica cuidado aqui, também não tem muito nesse em prova, tá? Então, toma cuidado só com o texto legal mesmo, aqui com as pegadinhas que eles podem fazer. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Tranquilo também. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, né? Aqui a gente falou um pouquinho sobre isso lá na aula das normas que regem a administração pública, né? Todo mundo tem direito de obter dos órgãos públicos informações relativas à própria atuação administrativa, né? Aqui a gente tem a questão do controle social mesmo, né? Você tem direito de saber quanto que aquele órgão público arrecada de dinheiro, quanto que ele gasta, quanto que ele paga para os servidores, quanto que ele gasta com combustível, quanto que ele gasta com alimentação, quanto que ele gasta com energia elétrica. Você, como sendo dono, né, o titular da coisa pública, né, a gente acabou de ver o artigo 1º, parágrafo único, que fala que todo o poder emana do povo, você tem o direito também de obter essa informação, de fiscalizar a atuação administrativa. Daqui sai o princípio, por exemplo, da publicidade, né? Então, todo mundo tem direito de obter dos órgãos públicos esse tipo de informação. Por exemplo, você que vai fazer um concurso, você quer saber quantas vagas estão disponíveis naquele órgão, quantas pessoas estão contratadas, qual é a previsão. Então, você tem o direito de ter essa informação, né? É exatamente isso que o inciso 23 traz para a gente aqui, né? Daqui decorre a lei de acesso à informação, que a gente vai estudar junto também aqui, tá? Então, a lei de acesso à informação, ela vem para regulamentar esse inciso 23 aqui da Constituição Federal e vai trazer lá qual que é o procedimento que você tem que fazer, né? Qual que é o processo que você tem que submeter para que você tenha essa informação e quais são essas informações imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado, que são uma exceção à regra, né? Ou seja, são informações que não são abertas a todas as pessoas. Então, existe a lei de acesso à informação que vai regulamentar esse dispositivo constitucional, tá? Que a gente vai estudar melhor depois. Veja que também, isso é interessante você ver, que isso é um interesse particular ou de interesse coletivo geral, né? Então, tanto o interesse particular da pessoa, quanto o interesse coletivo, ele tem direito a acesso à informação, diferente do mandato de habeas data, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, mas já frise isso com você aí, interesse particular ou interesse coletivo ou geral. Aí o 24 vai dizer para a gente o seguinte: são a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Esse inciso aqui, ó, cai bastante também, tá? Ou seja, o que é assegurar as pessoas sem ter nenhum tipo de pagamento? Então, presta atenção, tá? Direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos contra ilegalidade ou abuso de poder, tá? Essa petição aqui seria o quê? Petição administrativamente falando. Você não pode cobrar uma taxa, por exemplo, para que a pessoa faça um recurso, por exemplo, administrativo. Você recebeu uma multa, você quer recorrer, você não tem que pagar taxa nenhuma. Você tem o direito de peticionar, tá? Então, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos, né? B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, tá? Então, para você obter uma certidão num órgão público para interesse pessoal, por exemplo, uma certidão negativa de criminal, né? Você quer uma certidão que ateste que você não tem nenhum tipo de processo criminal, ou não responde, ou não respondeu a nenhum tipo de proteção criminal, essa certidão tem que ser gratuita, tá bom? Segundo o inciso 24, a linha B aqui da Constituição Federal. Grava aí que também é comum em prova essas duas situações. Artigo 35 vai falar o quê? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, né? Isso aqui é importantíssimo, né? Aqui decorre o princípio da inafastabilidade de jurisdição, né? Ou o sistema de jurisdição UNA, que é adotado pelo Brasil, o sistema de jurisdição inglês, né? Ou seja, você sempre tem a possibilidade de buscar o Poder Judiciário, né? Ou seja, você tem a possibilidade de buscar o Poder Judiciário para alguma lesão ou ameaça de direito, né? Existem alguns países que têm um modelo de jurisdição que a gente chama de modelo de jurisdição francês ou dual, que, por exemplo, que em matéria administrativa, existiria um tribunal administrativo específico, onde a decisão final caberia a ele, né? No Brasil, não. Sempre você tem a possibilidade de buscar o Poder Judiciário. Por exemplo, você fez um concurso e não foi aprovado, ou teve alguma situação ali de ilegalidade, né? Ou seja, tem uma questão que você não está concordando, né? Independentemente de você ter o mérito aceito ou não
pelo judiciário. Por exemplo, tem uma questão fora do edital, ou não foi respeitada a ordem do concurso, ou você não foi chamado. Você tem o direito de procurar o Poder Judiciário para que ele decida aquela situação, né? Você sofreu uma multa no trânsito, fez um recurso, foi negado o recurso, você acha que você não tomou aquela multa, que aquela multa não foi devida, não foi legal. Você pode procurar o Poder Judiciário para que ele possa decidir aquele assunto, tudo bem? Então, esse é o princípio de inafastabilidade de jurisdição que está positivado aqui no inciso 35. O 37 vai falar para a gente o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, né? Aqui é o princípio da segurança jurídica também. Leitura literal do artigo aqui é o suficiente para você acertar a questão na sua prova. 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é isso, né? Aqui é o princípio do juiz natural, né? Ou seja, não pode ter um juízo de exceção para uma situação específica, né? Você não pode ser julgado por um juiz que seja criado apenas para te julgar naquela situação em si. Tem que ser um juiz neutro, imparcial, que já existia, né, anteriormente aquela organização judiciária, né? Isso é comum, a gente vê, por exemplo, assim, em países quando tem crimes de guerra, né? Cria-se um tribunal para julgar, especialmente, aconteceu com o Saddam Hussein, o tribunal que julgou o Saddam Hussein pelos crimes contra a humanidade, um tribunal de exceção, né? No direito brasileiro, isso é vedado, não pode existir tribunal de exceção, o juiz sempre deve ser imparcial, tá? É reconhecida a instituição do júri com organização que lidera a lei, assegurados plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Então aqui no 38 a gente tem a instituição do Tribunal do Júri. O que é o Tribunal do Júri? É um tribunal que vai julgar algumas situações específicas, né? Composto por particulares, por pessoas comuns, por cidadãos, né? Essas cidadãos que vão dizer se a pessoa é culpada ou inocente, tá? No Brasil, ele é aplicado para os crimes dolosos contra a vida, né? Homicídio, aborto, instigação ao suicídio, tá? Crimes dolosos contra a vida, né? Ou seja, o cara praticou um crime doloso contra a vida. Então, o que tem que ser observado no Tribunal do Júri, né? Plenitude de defesa, ou seja, a pessoa pode se definir da maneira que ela achar melhor, mais conveniente. Por se a gente vê no Tribunal do Júri a pessoa chorando, rolando no chão, fazendo piruleta, fazendo um monte de coisa lá, porque é assegurada a plenitude de defesa para o júri, para tentar convencer os particulares, né, as pessoas ali envolvidas, né? O sigilo das votações, ou seja, a opinião de cada jurado tem naquela situação, se ele é culpado ou inocente, tá bom? Soberania dos vereditos, ou seja, aquela decisão que ele tem no júri não pode ser revista, né? Salvo casos de desrespeito a algum trâmite processual, ou seja, o mérito do júri não pode ser revisto. E a competência para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então toma cuidado. Crime doloso contra a vida, não culposo. E não é qualquer crime contra a vida, é só os crimes dolosos contra a vida. Cuidado que o examinador também pode tentar te confundir aqui. Vamos lá, continuando, né? 39. Não há crime sem lei anterior que defina e nem pena sem prévia combinação legal, né? Aqui é o princípio da legalidade, né? O princípio da legalidade no âmbito do direito penal, né? Ou seja, não existe crime sem uma lei anterior que define e nenhuma pena sem prévia combinação legal, né? Aqui é o princípio da irretroatividade também da lei penal, que vai estar no inciso 40, né? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, ou seja, só a lei penal ela vai começar a combinar um crime a partir da sua vigência. O crime cometido antes dela, por exemplo, se amanhã for crime dirigir depois das 8 horas da noite, né? Quem dirigiu até amanhã não fez crime nenhum. Quem dirigir a partir daquele dia que vai cometer o crime, né? Salvo para beneficiar o réu. Por quê? Se aquela lei nova posterior for benéfica ao réu, ela pode retroagir, né? Por exemplo, se houver a descriminalização da maconha no Brasil, né? Não vai ser mais crime você portar ou utilizar maconha, né? Então todo mundo que já foi preso, que já respondeu por algum crime de porte ou tráfico de drogas relacionado à maconha, vai ser posto em liberdade, vai ocorrer o que a gente chama de abolício criminis, né? Aqui a gente tem o princípio da irretroatividade da lei penal, salvo para beneficiar o réu, né? E daí tem o caso da retroatividade, tá bom? Então toma cuidado também com esses dois incisos aí, que também tem uma incidência legal em prova. Olha só o que fala o 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Tranquilo, né? 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão
nos termos da lei, né? Então, observe, o racismo ele é inafiançável e imprescritível, tá? Olha o que fala o 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de quê? De graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismos e os definidos como hediondos, por elas respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-las se omitem, né? Veja, aqui é incidência recorde em prova, tá? O pessoal gosta muito de cobrar isso aqui para te confundir. Então veja que o racismo e o terrorismo, que o racismo constitui prática inafiançável e imprescritível. Quer dizer, o racismo ele não prescreve e ele também é inafiançável, tudo bem? Já o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo e os crimes hediondos, eles são prescritíveis, ou seja, eles prescrevem, só que eles são inafiançáveis. Só que, por outro lado, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Para você gravar, anote aí, ó, TTTH não tem graça, tá? Ou seja, tráfico de drogas, terrorismo e hediondos e equiparados, tá? Eles não têm graça, são insuscetíveis de graça ou anistia, tá? Então, TTT, tráfico, terrorismo e tortura, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Todos eles são o quê? Inafiançáveis. Quer dizer o quê? Tráfico, tortura e terrorismo e os crimes hediondos e equiparados são prescritíveis, ou seja, eles prescrevem, só que eles não são afiançáveis e não têm previsão de graça ou anistia. Eu não vou nem explicar para vocês aqui o que é graça ou anistia, porque não vai surtir efeito para vocês na prova de vocês. Mas, lembre-se disso, são iniciativas de graça ou anistia, que seriam uma espécie de perdão judicial ou perdão por parte do presidente da República, né? Daquele crime cometido, tudo bem? Então, são insuscetíveis de graças ou anistia. A anistia é feita pelo Congresso Nacional e a graça é feita pelo chefe do Poder Executivo, tá bom? Então, o TTTH não tem graça, tá? Já o racismo, ele é imprescritível, tá? O racismo não prescreve e é inafiançável, todos eles são, tá bom? Tomem cuidado com isso, que eles caem bastante em prova, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de criminosos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Quer dizer o quê, então? Que o racismo e a ação de grupos armados civis contra o Estado democrático, né, a ação contra o Estado, eles são imprescritíveis. Anotem aí no seu material. E o TTTH, tráfico, tortura e terrorismo, e os hediondos, não tem graça nem anistia. Já o racismo e a prática de atos contra o Estado Democrático de Direito são imprescritíveis. Beleza? Gravem bem isso aí, que cai bastante em prova. Anota no seu material, faz um esquema aí, para que você não se perca com esses incisos aqui.